Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu. Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu e que tu és meu. Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu. Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu e que tu és meu. Quando estou em tua presença, eu sinto até vontade de cantar. Quando estou em tua presença, eu sinto até vontade de gritar e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te adoro, e dizer o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e também que eu te adoro, e dizer o que eu mais quero é estar contigo eternamente. Eternamente, o que eu mais quero é estar eternamente ao lado do meu Pai. Eternamente, eternamente. Shalom! Boa noite, buenas noches a todos, hermanos. É com prazer que nós estamos aqui novamente para nós estarmos no nosso momento, nosso bate-papo, nosso momento de devocional, estudo da palavra, momento ao qual nós vamos estar alimentando o nosso espírito, fortalecendo a nossa alma, nos tornando pessoas melhores. Graças a Deus, agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui. Sabemos que estamos passando por um momento muito difícil no nosso país. Muitas pessoas faleceram, infelizmente. Mas se estamos aqui, temos que agradecer a Deus. Amém? Não esqueça disso jamais. Eu quero pedir desculpa para os irmãos, porque semana passada eu acabei não gravando o vídeo. Irmãos, eu estava numa semana meio corrida, serviço corrido, e eu acabava chegando em casa, e aí já tarde, ia pro banho, chegava meio cansado e acabei esquecendo mesmo, me deu um branco e acabei esquecendo de gravar semana passada. Mas, tô aqui novamente com vocês, tá bom? Irmão, curta lá, assista nossos vídeos, tem outros vídeos passados, irmãos, assista, eu tenho certeza que são vídeos que vão abençoar as suas vidas, porque tem abençoado, a minha vida, tem abençoado a minha família, tem abençoado a minha casa. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua casa também, tá bom? Se inscreva lá no canal se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, amado. Vamos divulgar esse canal, porque para ajudar muitas pessoas, levar a palavra de paz, de esperança, uma palavra de amor ao coração de muitas pessoas, tá bom?
Irmão, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Quem sabe você até nunca ouviu falar sobre esse tema. Você sabia que um dos motivos de por que, né, Jesus ter sido muito odiado pelos fariseus e os saduceus na época? Quem sabe você sabia isso? Você sabe a resposta, né, para essa pergunta? Um dos motivos de porquê, né, eram tantos, era inveja, era os ciúmes, porque Jesus estava, né, trazendo muitos seguidores, né, mas havia um dos motivos também muito importante do porquê Jesus ser odiado pelos fariseus, não pelos judeus, nem todos os judeus. Às vezes muitos pastores muitas vezes falam que Jesus foi odiado pelos judeus, né, e eu quero dizer para você que não era assim. Jesus foi amado pelos judeus, os apóstolos, né, eram judeus. Jesus era odiado pela religião que havia naquela época, a religião farisaica e a religião dos saduceus, que eram os dois grandes partidos, né, que haviam dentro da religião judaica naquela época. Dois grupos religiosos que haviam muito forte naquela época no judaísmo, amém? Então, se um dia você ouvir dizer, porque os judeus odiaram, eles não odiaram. Os judeus seguiram Jesus, né? Os discípulos, depois muitos seguiram Jesus. A primeira igreja foi composta por judeus que creram em Jesus, depois vieram os gentios, tá bom? Então, para a questão de aprendizado e correção, de quem sabe você também, né, ouviu muitas pessoas falando sobre isso, mas isso não é verdade, tá bom? Mas o porquê então Jesus ele era odiado pelos fariseus e saduceus, pela religião judaica daquela época, tá bom? Vai ficar essa pergunta. Então fique com essa pergunta aqui na sua mente que nós vamos estar respondendo logo logo. O nosso tema hoje, como devo chamar a Deus? Qual é o nome de Deus? Qual é a melhor forma de quando eu orar eu devo chamar a Deus? E é sobre isso que eu quero, né, estudar com você hoje. Qual é a melhor maneira de eu chamar a Deus? Deus, Senhor, Altíssimo, né? A gente vê muitas pessoas usando nomenclaturas, atributos do Eterno, chamando Ele de Eterno, Criador, isso são atributos dele. Mas qual é a melhor forma de nós nos dirigirmos e nos direcionarmos a Deus nas nossas orações? Jesus respondeu isso e aí que começa a polêmica. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Os discípulos estavam conversando a respeito, né, os discípulos de Jesus estavam conversando a respeito dos discípulos de João Batista, qual João Batista havia ensinado eles a orar. E os discípulos de Jesus chegam para o mestre e dizem, mestre, nos ensina a orar também. E aí o mestre, nosso Senhor Jesus, então ensina o povo a orar, né, os seus discípulos a orar, e ele começa com aquela famosa oração. Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Olha que interessante, amado. Quando aqui Jesus ele começa uma polêmica muito grande. Ele começa a chamar então Deus de Pai. Então a melhor forma de vocês orarem a Deus é chamando Deus de Pai. E Ele é o nosso Pai. E Ele era naquela época o Pai de Israel e continua sendo. O problema de tudo foi que com o passar do tempo, a religião judaica, na época, farisaica, começou a dar nomenclaturas a Deus e começou, parece, distanciar. Sabe, eles começaram a dar, eu separei alguns nomes aqui, já citei alguns, que eles começaram a dar o nome a Deus. Eles começaram a chamar Deus de Hashem, de Adonai, de Elohim, Eterno, Criador. Então eles começaram a usar essas nomenclaturas a Deus e eles esqueceram a melhor forma de se dirigir a Deus como Pai. Sabe, e essas nomenclaturas tornavam Deus tão distante. Um Deus parece que não queria contato com o ser humano. Um Deus que não queria um relacionamento com os seus filhos. Parece que eles criaram uma nomenclatura de um Deus tão complicado. E não era assim. Nós vemos isso lá no livro de Isaías 63, 16. Deus sempre foi desejo do coração dele
que nós nos dirigíssemos a Ele como Pai. O problema foi a religião que foi tornando o nosso Deus um Deus inacessível, um Deus distante, ao ponto que o judaísmo começou a chamar Abraão de pai. Né? Eles começaram a dizer, nosso pai Abraão, nosso pai Abraão, nosso pai. E esqueceram que, na verdade, Deus era o pai deles. Olha que interessante, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 63:16. Olha que interessante, isso aqui é o profeta Isaías. Deus vai usar um profeta para falar algo tremendo aqui. Isaías 63, versículo 16 diz assim. Olha que interessante como Isaías se dirige a Deus nesse texto. Mas tu és nosso Pai. Olha que interessante. Mas tu és nosso Pai. Isaías se direciona para Deus como Pai. Nosso Pai. E ele diz algo mais interessante no segmento do texto. Ele diz assim, ainda que Abraão não nos conhece, olha que interessante, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Olha que interessante. Então aqui, né, o profeta Isaías, ele desmistifica toda a nomenclatura, o título que deram a Abraão como pai, o pai, ele é o nosso pai. Amado, nós temos que lembrar que quem chamou Abraão foi Deus. Deus chamou Abraão. Deus é nosso pai. Só que a religião judaica foi tornando isso distante. Sabe, foi dando títulos a Deus. Não que Deus não mereça todos esses títulos que eu falei. Hashem, Adonai, Elohim, eterno, criador, soberano, majestoso. Deus é merecedor de tudo isso. Glorioso. Sabe? Mas quem é pai sabe que um filho pode chamar o pai de várias coisas. Mas o que mais toca o coração de um pai é quando ele ouve seu filho chamar de pai. Você que é pai, você sabe bem que a palavra que você mais espera ouvir do seu filho quando criança é quando ele olha para você e aquela expectativa que ele vai te chamar de pai. E quando você ouve ele chamando você de pai, não há coração que aguente, não há coração que não se derreta. Quando um filho nos diz para nós pela primeira vez, pai. Sabe, então Jesus traz isso de volta. Jesus agora traz Deus para perto do povo, traz Deus para, né, um Deus acessível ao povo. Então Jesus apresenta Deus agora como Pai. Não mais aquele que estava lá no trono. Deus está no trono, acima do trono, glorioso é Deus. Mas agora Jesus traz Deus para o meio do povo. Então Jesus apresenta Deus como algo visível, algo tangível, algo que eles pudessem ter um relacionamento. Você vê? É só você ver, estudar, eu estou estudando o livro de João, você vê como Jesus se dirigia a Deus toda hora, Pai. Porque eu ouço meu Pai. Porque o vosso Pai. Sabe, meu amado, essa é a melhor forma de você se dirigir a Deus. Eu quero dizer para você, você tem um Pai. E sabe, olha interessante, eu quero ler alguns textos para você agora. Abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Tessalonicenses. Eu quero que você entenda como o apóstolo Paulo Não, vamos para Gálatas primeiro. Gálatas 4:5. Olha que interessante. Olha a preocupação de Deus para conosco. Gálatas 4:5, ele fala assim. Capítulo 4, versículo 5. Diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você consegue entender isso? Deus, quando olha para você, Ele não olha para você
como um ser criado, como um servo. Ele olha para você como filho. A preocupação de Deus foi sempre não nos deixar órfãos, não nos deixar sem pai. Por isso que ele envia então Jesus Cristo. Qual foi o papel de Jesus Cristo? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Através de Jesus Cristo, no momento que eu aceito Jesus Cristo, eu volto a me tornar o quê? Filho de Deus. Está lá no livro de João. Todo aquele que recebeu Jesus, né, recebeu o direito de se tornar o quê? Filho. Então, Jesus Cristo veio à terra como um papel. Trazer você e eu de volta ao status de filho. Então Jesus começa a apresentar a Deus agora como pai. Porque esse era o papel dele. Vocês não são órfãos. Vocês têm um pai. O Deus de vocês não é um Deus distante, mas é um Deus que quer ter um relacionamento com vocês como pai e filhos. E quem tem pai, quem tem um relacionamento com o pai, sabe como é bom, né, esse relacionamento de pai e filho. Eu quero ler um outro texto para você, Efésios 1:5. Carta de Paulo também. Se você, depois de Gálatas aí, você vai para Efésios, capítulo 1. O versículo 5 ele diz assim de novo. Olha que interessante. Eu e você, nós somos escolhidos, predestinados. Você não é um acaso. Você não está aqui nesta terra por uma casualidade, ou por uma fatalidade, ou pelo descuido. Meu amado, você está com Deus porque você foi escolhido. Desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Olha que interessante. Diz assim. O versículo 5. Diz assim. Nos predestinou para Ele. Você foi predestinado com propósito para Deus. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Meu amado, seu inimigo tem botado na sua cabeça que você é o fruto de um acaso, é um fruto de uma noitada. Não, você estava no coração de Deus. Você foi escolhido e predestinado por Deus para ser filho dele. Jesus veio a essa terra com um propósito. Dar a chance de você voltar para o teu Criador, para o teu Pai, para o teu gerador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E esses irmãos, sabe quem é? É você e eu. Paulo, amado, quando Paulo escrevia as cartas, se você já leu as cartas paulinas, você vai ver que Paulo sempre também se dirigia a Deus como pai. Paulo entendeu isso. Paulo, que era um bom fariseu, né, que ele era um bom praticante do judaísmo, de repente agora ele tem um encontro com Jesus. Você conhece a história do caminho de Damasco? O Senhor em visão aparece para ele e ele vê, né, o Senhor. E aí agora aquele religioso, agora ele não é mais religioso, ele não chama mais Deus de Adonai. Ele não chama, não que nós não possamos chamar Deus disso, não é isso. Mas agora ele é íntimo. Tem uma canção, se eu não me engano, é do pastor... Eu esqueci o nome. Ademar de Campos, que está no livro de Jó, que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe, muitas vezes nós conhecemos um Deus distante. Né? Ademar de Campos canta essa questão. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sabe, meu amado, olha que interessante. Se você ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, seus primeiros filhos, a Bíblia diz que todos os dias Deus ia ter com Adão e Eva e caminhavam, passeavam e conversavam no jardim. Eles tinham momentos como pai e filhos. Então, amado, nós precisamos entender e resgatar isso em nosso coração. Deus é nosso Pai. Nós recebemos o espírito de adoção, que clama, Abba Pai.
E esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos leva a ter essa comunhão com o Pai e clamar a Deus como Pai. Então Paulo agora, aquele que tinha apenas uma vida religiosa, agora ele teve um encontro com Deus através de Cristo Jesus. E agora ele começa a dirigir as suas cartas às igrejas. E ele começa a chamar Deus de Pai. Isso você vê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Você está acompanhando comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11. Diz assim: Ora, olha que interessante. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai. Olha que interessante. O nosso mesmo Deus e Pai. Agora Paulo muda a linguagem. Agora Paulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele recebeu o Espírito de adoção, o Espírito Santo, né? Estava sobre ele. E ele agora começa a chamar Deus de Pai. Sabe, meu amado, Deus é teu Pai. E você que é pai, você sabe o quanto a gente se preocupa com os nossos filhos. Tem momentos da vida da gente com nossos filhos adoecem que a gente até ora, Senhor, passa para mim essa doença, passa para mim essa enfermidade. Porque a gente não suporta ver um filho doente. Você que é pai, você sabe que quando um filho seu pede alguma coisa, você não tem, se você pode na hora, você já sai, você resolve, você no outro dia compra, porque você ama o seu filho, você sabe o amor e quão importante é um filho. Por que eu estou falando isso para você? Porque da mesma forma como você ama os seus filhos, o teu pai te ama. Ele te ama, meu amado. Da mesma maneira que você corrige os seus filhos, que você ensina os seus filhos, que você quer o bem dos seus filhos, Deus também quer isso para você. Olha que interessante. Abra a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, versículo 15. Olha que interessante. Romanos 8,15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Por isso que eu comecei, cantando essa canção. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que eu sou teu e que tu és meu. Esse é o relacionamento que Deus espera. Meu amado, Deus não quer que você tenha medo, você não tem o espírito de medo, você não recebeu esse espírito de medo, de temor, de viver atemorizado. Sabe por quê? Porque você tem um pai que te ama, um pai que se preocupa com você. Um pai que não dorme. A Bíblia diz que esse pai, ele não dorme, ele não cochila, cuidando dos seus filhos. Você não precisa ter medo da situação que nós estamos vivendo nesse tempo atípico. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa ter medo, você tem um pai. E esse pai te ama. Esse pai se importou tanto com você ao ponto que ele enviou o seu filho mais velho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos trazer de volta para ele, nosso pai. E esse pai se importa com você. Eu lembro-me da passagem de Lucas 11:13. Se você quiser abrir aí. Lucas capítulo 11, versículo 13. Eu acho esse texto muito interessante. Ele diz assim: Vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas a vosso filho. Sabe, irmão, nós não somos bons, somos pessoas imperfeitas. E a gente trata os nossos filhos da melhor maneira, a gente busca sempre, dar o melhor. Aí Jesus diz assim: imagine então o nosso Pai Celestial, do que Ele é capaz de fazer por você. Vamos ler esse texto? Lucas 11:13 diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, presta atenção, quanto mais
o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe, meu amado, teu Pai, Ele ama muito você. Deus te ama muito. E Ele move os céus e terra por você. Sabe, meu amado, porque Ele te ama. Você não é filho órfão. Você tem um Pai que zela por você, que quer o melhor para você. Que às vezes vai puxar teu ouvido, assim como a tua orelha, perdão. Assim como você puxa a orelha do seu filho, como às vezes você dá uma varadinha no seu filho, porque você quer o melhor. Às vezes Deus também vai ter que puxar nossa orelha, vai ter que nos deixar de castigo, vai ter que puxar a varinha. Mas Hebreus fala que se Ele corrige você é porque Ele tem você por filho. Agradeça a Deus. Amém? Tenha esta visão. Você tem um Pai. Então quando você direcionar a tua oração aos céus, a Deus, chame Ele de Pai. Sabe? Não sei se você já... Você que é pai sabe que quando, né, os filhos da gente, o bicho aperta, quando, né, o medo chega, quem que eles correm? Quem que eles chamam? É o pai. Ou a mãe. Porque as duas visão de segurança, de proteção. Só, meu amado, teu Pai te ama. E Ele protege você. Aprenda com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim nessa terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que Jesus ensinou. Por isso, você entende agora por que Jesus ele era odiado pelo partido dos fariseus? Porque agora ele apresenta a Deus da maneira correta, ele resgata. Sabe, isso que havia sido esquecido pela religião judaica. Ele apresenta Deus agora como Pai. Um Pai que quer relacionamento, que quer intimidade com você. Um Pai que se preocupa com você. Amém? Guarde isso no teu coração. Não esqueça jamais. Quando o inimigo vier tentar te desanimar, te desmotivar, você, sabe? Clame pelo teu Pai. Chame a Ele. Porque nós recebemos um Espírito que clama Abba, Pai. Sabe o que quer dizer Pai? Abba, Pai? É papai, paizinho. Não existe uma forma mais carinhosa de nos dirigirmos a Deus, né, do que desta forma. Chamar Deus de Abba, Pai, de paizinho. Amém? Eu vou estar cantando mais uma canção para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe esta semana, né, uma semana segunda de fé, né? Principalmente essa semana vai ser muito frio, mas que o Espírito Santo possa aquecer o teu coração e a tua alma. Em nome de Jesus. God.